Olá, queridos telespectadores do Sem Filtro. Que bom contar com vocês novamente no nosso programa semanal. O nosso bate-papo, sempre descontraído e de muita importância para nós, porque nos possibilita conhecer um pouco mais sobre algumas pessoas que fazem parte da nossa comunidade e também a gente poder debater alguns assuntos interessantes. O programa Sem Filtro vai ao ar todas as sextas-feiras a partir das 20 horas no canal 33 da TV Atualidade e também de forma simultânea no YouTube. TV Atualidade, programa Sem Filtro. E hoje aqui a gente trouxe um jovem para conversar conosco. Um jovem aqui da comunidade que vai nos falar um pouco a respeito da sua experiência na universidade, num curso o qual ele está se encontrando bastante profissionalmente. Isso é muito importante porque a gente percebe que muitas vezes os jovens eles têm uma certa insegurança a respeito da sua formação profissional, o que é normal, né? Nem sempre a gente tem presente aquilo que a gente deseja realizar. Mas é sobre esse universo da universidade, da formação, da descoberta daquilo que se quer para a nossa vida profissional que a gente vai conversar com o João. Olá, João, que bom te ter aqui. João Lenzi Marques, que está fazendo veterinária e é um apaixonado pelo curso. E ele está aqui hoje justamente fruto de algumas conversas que a gente tem tido a respeito do que ele está cursando, do que ele está descobrindo nos seus estudos. Então, João, que bom te ter aqui. Te sinta bem à vontade e a gente vai conversar um pouquinho sobre a tua descoberta da veterinária. Tudo bem? Olá, tudo bom? Prazer estar aqui. Estou ansioso para o papo de hoje. É isso aí. João, quantos anos tu tens? Eu tenho 25 anos, vou fazer 25 anos, tenho 24 no momento. E a veterinária já tinha sido a tua primeira opção ou tu demorou um pouquinho até descobrir o que realmente tu gostaria de fazer? Bom, assim, eu tenho recordações desde muito novo que eu sempre tive um gosto, uma paixão muito por conta da área da medicina. E mais pra frente, quando eu estava na fase de ensino médio, quase completando a minha formação, eu meio que confirmei que a minha área que eu realmente gostava era a medicina, só que a veterinária. Então eu meio que fui mudando ao longo dos anos, quando fui ficando mais velho um pouco, eu comecei a afirmar essa ideia dessa decisão que eu queria de fazer esse curso, né? Então eu acabei meio que continuando na medicina, mas só que dessa vez com animais, né? Então eu acabei meio que seguindo nesse meu interesse por um bom tempo, assim. João, e a questão da medicina animal, às vezes a gente pensa que a medicina humana talvez seja mais complexa que a medicina animal. O que tu me diria a respeito disso? Como é que tu faz essa relação hoje, já nesse universo? O que tu considera? A medicina animal é tão complexa quanto? Como é que é esse universo? Assim? Bom, eu acredito que a medicina humana ela carrega uma carga de muita responsabilidade, obviamente, por estamos lidando com a vida de outros seres humanos, né? Então tem uma responsabilidade muito grande. Porém, a medicina veterinária ela é tão complexa quanto, sabe? Apesar de eu não ter tido experiência estudando medicina humana, digamos assim, de acordo com as aulas que a gente pode ver, a gente aborda várias espécies. Então é uma coisa bastante complexa, não é uma receita de bolo, assim, né? Cada animal tem as suas especificidades quanto à biologia do corpo, o funcionamento dos órgãos, por exemplo, do cavalo é diferente de um cachorro, por exemplo. Então, quando a gente estuda, a gente aprende que cada um tem a sua base, digamos assim. Então, tu não vai ser o mesmo tratamento. Lógico que tem uma base de exame físico, por exemplo, tu vai seguir as fases parecidas com vários animais. Porém, a abordagem quanto às doenças, essas coisas são diferentes de cada uma. Então, acaba que tu tem um estudo muito grande de diversas áreas durante o curso que tu pode acabar meio selecionando. Mas é uma responsabilidade tanto quanto a medicina humana, é bastante importante, então tem muitas semelhanças, mas também muitas diferenças também, né? Acredito que a importância seja bastante equivalente. Inclusive, há algumas medicações, né, João, tu me corrige se eu estiver errada, que são de uso humano e animal, né?
Sim, sim, com certeza. Tem diversas medicações. A cada ano que passa, existem várias empresas que começam a fabricar os seus princípios ativos da empresa, né? Que é da questão veterinária. Mas até hoje existem muitos fármacos que a gente compra na farmácia, né? Podemos citar o exemplo da dipirona, por exemplo, que a dipirona humana é super utilizada. Né? Até, se não me engano, não existe uma fórmula da veterinária em si. Né? Normalmente a gente vê em receitas, em consultórios, que o receituário para os animais, vem receita de dipirona de cirurgia humano, o tramadol também, um outro exemplo também, um opioide para dor, né? Também é bastante utilizado e a gente consegue em farmácia humana também, pode ser usado tanto em humanos quanto em animais. Então, existem bastantes medicamentos que ainda são usados para as duas finalidades, digamos assim, né? Pois então, e agora? E aquela ansiedade que a gente tem, às vezes, quando a gente tem um animal doente nas nossas casas, né? Vamos falar um pouco dos animais domésticos. E a gente tem aquela tentação, digamos assim, de tentar dar alguma medicaçãozinha que a gente já conhece, que alguém já usou, que o amigo já usou com outro animal. E aí depois eu levo no veterinário, né, se for o caso. Isso é uma prática comum das pessoas já saírem medicando antes de consultar um veterinário? Sim, sim, é bastante comum no dia a dia do médico veterinário. Nós, como estudantes e estagiários, a gente vê bastante essas situações ocorrendo no dia a dia. E é super comum, é uma coisa totalmente errada, né? Que é errado tu usar um medicamento se tu não sabe a finalidade dele. Às vezes tu tá dando um medicamento, um antibiótico, por exemplo, ele não vai combater a tua dor, por exemplo, ele vai combater algum vírus, alguma bactéria, alguma coisa do tipo. Então não tem como tu usar um medicamento para atuar no teu achismo, digamos assim, né? Tu tem que ter uma certeza para que ele serve, para tu não causar efeitos adversos, né? Por exemplo, usar um antibiótico e acabar afetando a flora intestinal, por exemplo, a microbiota do corpo dos animais, por exemplo, né? Até mesmo o opioide, que é um remédio para dor, ele pode ser usado como droga, então ele pode acabar causando resistência também, ou não fazer o devido efeito. Então a gente tem um cuidado que a gente tem que ter. Os médicos veterinários procuram alertar bastante isso aos tutores dos animais, enquanto esse caso, né? Mas ainda é bem comum na rotina, assim, acontece bastante. Tu estás em que semestre, João? Eu estou cursando o 8º semestre, vou ir para o meu último semestre de aulas. Depois já começam os estágios obrigatórios e tal. Estou no último semestre. E dentro nesse aspecto, que área do curso da veterinária tem te chamado mais atenção e que tu está pensando já, projetando alguma coisa para o teu futuro? Bom, assim, eu sempre tive uma paixão muito grande pela área da cirurgia, né? A cirurgia sempre foi uma coisa que me brilhava os olhos, até como eu comentei no início ali da minha vontade de seguir na medicina humana, quando eu era mais novo, eu sempre pensava em ser cirurgião. Então, essa questão de ser cirurgião, quando eu mudei para meu interesse para medicina veterinária, já foi uma coisa que eu gostaria, que eu quis, permaneceu esse meu gosto, digamos assim. Eu só mudei a área, mas me permaneceu essa minha paixão pela área da cirurgia, né? E na faculdade a gente acaba tendo bastante experiência nessa área, a gente acaba vendo nas aulas práticas, nas próprias aulas mesmo, em sala de aula, a gente consegue ver isso. E é uma área que me apaixona bastante, sabe? Tem, no curso, assim, no geral, assim, que eu acho que é uma coisa importante a gente ter gosto no geral das coisas, mas lógico que a gente tem nossas preferências, né? Mas a área da anestesia, por exemplo, também é uma área que eu gosto bastante, que anda junto, né, com a cirurgia, mas a cirurgia acho que é o que mais me brilha os olhos até hoje no curso, assim. É uma coisa que me apaixona. A gente vê quando o João fala, né, que ele tem uma paixão, digamos assim, pelo que ele está cursando. E essa paixão, ela foi uma coisa que foi acontecendo, João? Ou tu teve aquele momento que acho que todo universitário tem, de entrar num curso e em determinado momento pensar assim, será que é isso que eu estou querendo? Tu chegou até essa fase ou foi uma coisa que a tua certeza foi ficando cada vez mais presente na tua determinação de seguir adiante? Eu acredito que todos os estudantes têm esse momento, sabe? Acredito que todos nós, como estudante, a gente acaba passando por um momento de maior turbulência, seja por questões da própria universidade, questões das aulas, ou questões até pessoais, que a gente começa a ver, a gente ouve muito relato até de estudantes que como estagiários, acabam passando por experiências mais traumatizantes, assim, né? Ou perde um paciente, por exemplo, que tu está cuidando, e isso acaba afetando um pouco, pensando, será que é aquilo que eu quero para o meu dia a dia? Será que eu quero vivenciar aquilo todo dia? Mas em questão assim de aulas, assim, eu digo que na minha opinião, né, bem própria minha, assim, eu vejo de muitos alunos, mas eu digo uma questão mais minha, que é a medicina veterinária sempre me apaixonou de uma maneira geral, sabe?
Apesar de eu ter uma identificação maior com pequenos animais, digamos assim, que é a área que eu quero seguir, ou relacionado à espécie que eu quero seguir trabalhando, eu sempre tive uma paixão muito grande por outras áreas diversas que não são a minha, sabe? Então, até hoje, que nem eu tive no meu último semestre de estudo, nós tivemos, no meu semestre retrasado, aliás, tivemos aula sobre animais de grande porte, cavalos, bovinos, e foi uma coisa que eu gostei bastante, sabe? Mas eu sinto que eu tenho uma paixão maior por uma área específica. Então, eu acredito que, na minha opinião, tipo, no meu caso específico, assim, eu sempre me apaixono cada vez mais, sabe? Eu adoro o conhecimento, eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender a ter cada vez mais gosto por ele, querer almejar cada vez ter mais conhecimento. Então, apesar da gente passar por áreas que a gente não gosta tanto, a gente tem que não fazer as coisas de má vontade, digamos assim, sabe? Tem que querer aprender, querer estar presente, querer fazer as coisas da maneira correta. Então, eu acredito que varia bastante de estudante para estudante, mas no meu caso, assim, a medicina veterinária como um todo me apaixona bastante, assim, sabe? É uma área que cada vez mais me apaixona, assim, não me conquista. Isso torna bem mais fácil, né? Sim. Seguir o curso, as viagens, né? Que é uma coisa que também é diferente quando tu reside na cidade da tua universidade, é bem mais prático, né? Mas quando a gente gosta, quando a gente tem prazer, tudo isso é superado. Tu tens, assim, enquanto aluno, tu poderia citar alguns professores inspiradores nesse teu momento, porque a gente sempre tem, né? Pessoas que nos inspiram, seja na universidade, ou até mesmo como profissionais da área, né? Quais seriam as tuas inspirações nesse momento? Bom, não teria como eu citar nomes de pessoas que não estão comigo desde o início da faculdade, né? Nós temos professores que nos acompanham mais, que a gente tem uma conexão maior com certos professores, né? Mas não poderia deixar de comentar com a da minha professora, que está comigo praticamente desde o início do curso. Quase todo semestre a gente tem alguma matéria com ela, né? Ela é muito minha amiga também, eu sou muito fã dela, que é a professora Rochelle Gorgzak, né? Que é a nossa professora, ela é anestesista lá da faculdade, é a área de especialidade dela, digamos assim. E ela é uma pessoa, assim, que me ajudou muito e me ajuda muito até hoje, sabe? Ela é uma pessoa que, apesar dela saber, ela é anestesista, então ela tá junto nessa parte da cirurgia. Então ela sempre me ajudou nessa questão, me chamar para as coisas, querer que eu participe, que eu ajude, me ensinar muitas coisas. Mas tem vários outros professores que eu posso citar, a professora Bruna Zafalon também, que nós tivemos aula de cirurgia com ela, estava comigo na minha primeira cirurgia que eu fiz hoje, até hoje ela estava junto comigo ali, então foi uma experiência que me marcou muito, assim, sabe? A paciência dela para ensinar, mostrando tudo, aí a gente vê a magia que é a medicina, né? A gente vê as coisas na sala de aula e poder presenciar ao vivo e a cores ali, né? Aquilo, então foram duas professoras que me marcaram bastante esse semestre também, então em outro semestre tem diversos professores, mas as duas eu digo que eu destaco assim mais no atual momento por conta de estarem comigo num dos momentos mais marcantes para mim como estudante. Então, a parte da cirurgia que eu tanto queria, as duas estavam ali comigo, me apoiando, me incentivando, me ensinando. Então, são duas professoras que eu tenho imensa gratidão, adoro elas e espero poder contar com a amizade delas para depois da faculdade, como profissional, poder, de repente, fazer algumas coisas juntos, poder ajudar elas. Então, sou muito grato a elas. Que bacana. E Rochelle e Bruna. Rochelle e Bruna, que bacana, né? Até depois conversa e diz para elas que elas vão ser citadas na TV Atualidade. Eu acho que isso para um professor é uma homenagem muito bonita, né? Quando a gente vê que os discípulos da gente têm esse amor, né? Essa dedicação. E eu repito, isso é visível assim na tua fala. João, e quando... Vamos supor que nós tenhamos alguns jovens, ou até mesmo pessoas que vão entrar na universidade agora, e estejam mais ligados assim, à questão da veterinária. Que conselho tu daria para essa pessoa? E que alguém, por exemplo, tu gostaria que alguém tivesse te dado determinado conselho antes de tu ter entrado na universidade, que isso te ajudaria depois? Não sei se tu está entendendo a minha pergunta. Tipo assim, eu quero ir para a veterinária, né? Tudo bem. Aí o que tu diria para essa pessoa? Olha, eu vou citar algumas coisas que eu já, não digo questão de terem me falado, mas questão de coisas que eu aprendi também, algumas coisas que me falaram, não digo nem pessoas da família, principalmente, que me falaram, né? Meu pai sempre me fala muitas coisas também, mas um conselho principal que eu posso dizer, assim, é ter um coração aberto, sabe?
que queiram estar ali, queiram aprender, não fechem as portas para áreas que vocês não pensam em trabalhar. Tipo, por exemplo, eu já tive meus momentos de pensar em trabalhar numa área totalmente diferente do meu gosto, assim, por conta de, sei lá, da questão financeira, por conta de ter um futuro melhor. Então, isso tudo passa na cabeça da gente como um estudante, né? A gente quer ter um futuro, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ser bem sucedido, mas a gente também quer ser feliz no que a gente trabalha. Mas a faculdade, ela é um momento especial, assim, sabe? Ela é um ambiente para tu fazer amizades, para tu conhecer pessoas, para tu aprender diversas coisas, ter conhecimento sobre vários assuntos. Então, eu acho que a dica principal para todo estudante é, tipo assim, estejam ali quando for para a faculdade, não vão pensando logo em sair dali, ir para o trabalho, ou ir para casa, quando estiverem ali, estejam ali, queiram aprender, contribuam, participem das coisas, não procurem não fugir das oportunidades. Na faculdade vai ter muitas pessoas que tu vai conhecer que vão te dar possibilidade de trabalho até depois da faculdade, vão poder ser teus ajudantes, podem ser até teus colegas no futuro, isso sempre dizem pra gente na faculdade, né? Então acho que a dica principal é essa, ter o coração aberto e se entregar mesmo para aquela experiência e não fechar as portas para nenhuma possibilidade, sabe? Porque é vivenciando, né, o dia a dia que as coisas vão acontecendo. A gente sabe que a universidade nos prepara, mas é o mundo e a prática que vai nos dar a verdadeira tarimba das coisas, né? A cátedra está ali e tal, mas é o dia a dia que vai mostrar as experiências, né, conforme a tua dedicação e o teu empenho, é que vai ditar o teu futuro profissional. E realmente ser um bom profissional deve ser sempre a nossa meta, né? A questão salarial é importante, é necessária, mas se tu fores um bom profissional, com certeza isso vai ser uma consequência, né? Tu falaste na questão dos pequenos animais, dos animais de grande porte. Eu sei que tu tiveste algumas experiências também com alguns animais silvestres, não tivesse? Sim, eu tivemos algumas experiências, não foram tantas, mas já tivemos convite. Como é que foi isso? Foi bem interessante, sabe? Até conecta um pouco com aquela pergunta que tu me fizeste anteriormente. É uma oportunidade bem diferente do que eu tô acostumado, nunca não pensei que eu estaria lá, só que tu vê um outro lado de uma outra área que tu não imaginaria como era, assim, sabe? No dia a dia. Então, eu fui convidado algumas vezes para umas saídas de campo para trabalhar com o Silvestre, junto com a professora Rochelle Gorgzac, né? E foi uma experiência muito boa, sabe? Era numa área totalmente diferente da minha. Lá foi até a primeira experiência que eu tive com cirurgia, foi ali que eu vi a primeira vez. Quais eram os animais? Eram catetos. Eram suínos selvagens, né? Eram catetos. E aí, lá no zoológico de Sapucaia nós tivemos. E aí foi uma experiência muito boa, sabe? Eu tive meu primeiro contato com cirurgia, assim, que eu me lembro. Até antes de pequenos animais eu tive esse contato antes. E foi especial, sabe? É uma coisa que eu gostei, assim, de estar... É o javali? Isso, javali. Porque Sim. aqui é um temor também, né? O javali aqui para o pessoal do interior é um problema, né? Quando eles atacam uma lavoura. Exato. Mas foi uma experiência muito boa, assim, sabe? Eu digo que eu não me esqueço que foi um dia que eu praticamente não estava com o celular na mão, sabe? A gente trabalhou o dia inteiro, assim, não foi um dia, foram alguns finais de semana que eu estava presente lá. E foi muito boa aquela energia, sabe? De tu ver todo mundo trabalhando junto, as pessoas te explicando, mas ao mesmo tempo, tipo, tu aprendendo as coisas meio na hora e fazendo na hora, sabe? É uma sensação muito, muito diferente, mas muito boa, assim. E por ter contato com animais que eu não pensei que eu ia ter contato até hoje, sabe? Foi uma oportunidade que me foi dada que eu não imaginei que eu não imaginei que eu teria, assim, esse convite, por ser bem diferente, né? Tipo, um javali, basicamente, não imaginaria que eu teria um contato com esse animal tão cedo, até porque silvestres é uma área que eu acho muito linda, mas não é uma área que eu me vejo trabalhando, né? Então, foi bem interessante, assim, foi uma experiência muito boa que meio que deu um início, assim, a minhas saídas de campo, assim. E é importante também a questão dos silvestres, até pela questão da preservação, né? Da extinção das raças e, enfim, esse conhecimento, porque hoje em dia a gente sabe que tem muitas espécies que estão, né, com o risco da extinção devido à ação do homem e tudo mais. João, nós vamos seguir ainda falando sobre a tua experiência na universidade e também sobre o que a veterinária pode, né, contribuir e nos auxiliar também no nosso dia a dia, enquanto seres humanos, enquanto donos de pets, enfim. É isso aí que a gente vai continuar conversando. Fiquem conosco, a gente vai fazer um intervalinho, a gente já volta para Sem Filtro.
Estamos de volta, conversando aqui com o João, o nosso futuro veterinário, né, que está nos contando um pouco aqui da sua trajetória, desde o início da universidade até agora. E vamos deixar assim um pouco leve assim o programa, vamos dar uma brincadinha aqui, fazer um lúdico, né? Tu tens um atrativo especial pelos domésticos, né, os animais domésticos, Sim, assim, de pequeno porte, né? E às vezes a gente tem algumas ideias equivocadas a respeito dos animais, né? Então eu vou te dar algumas frases e tu me dá um comentário a respeito. Se isso aí é mito, se não é, tá? E comenta. Pode ser? Pode. Não quero te botar em saia justa, né? Mas lembrando a todos que o João é apenas um estudante universitário. Ele ainda não é um veterinário. Mas topou vir conversar conosco aqui e eu acredito que vocês, vendo a empolgação com que ele fala, até acreditam porque que eu o convidei, né? Que isso sirva de estímulo, né? E para tirar um pouco do estigma de alguns cursos, às vezes que as pessoas têm uma ideia um pouco equivocada e tal, e até para mostrar como é legal, como é bacana também quando a gente faz uma coisa que a gente gosta. Tá, vamos lá então. O gato, ele não gosta, ele é traiçoeiro, ele não gosta muito das pessoas. Não digo assim, cada animal tem o seu temperamento, digamos assim, né? O gato, é mais conhecido por ter um temperamento diferente do cão, né? Mas existem casos e casos, eu acho que é uma coisa muito relativa, assim, também. Então, acho que é muito de animal para animal. Assim. Não é nada cientificamente comprovado. Não, com certeza não. E essa questão das doenças respiratórias do pelo do gato, vocês chegaram a tratar a respeito na universidade, não? A questão do pelo do gato, assim, que a gente ouve mais casos é até de pessoas, né? Que tem muita alergia à relação aos pelos dos gatos, assim, mas não é uma questão de não assim, é por causa do animal, é a pessoa que tem a propensão. A pessoa tem alergia, sabe? Não é uma coisa que é via de regra para todas as pessoas, digamos assim. É muito de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, nunca tive alergia a nada de gato, trabalhando como estagiário. E é uma pessoa alérgica. Isso, uma pessoa alérgica, tenho rinite e tudo, e nunca me deu nada, assim, sabe? De estar com, às vezes, pelos no rosto e não, tipo assim, trabalhando, né? Na rotina, como estagiário lá, manuseando os animais lá e tal, e passar a mão no rosto, por exemplo. E não me dá nada. Então acho que é uma coisa muito de cada um para cada um, assim, sabe? Em relação aos interação entre o cachorro e o gato, principalmente, eu também não tenho conhecimento de tanto relato disso daí, de ter de o pelo incomodar, digamos assim, sabe? Provocar uma alergia ou algo do tipo. É uma coisa muito, muito restrita, assim. E tu trabalhaste lá também no hospital veterinário em alguns momentos, né? Como auxiliar da Rochelle. Os animais de grande porte, eles são de mais difícil abordagem? Ou não? Assim, daria um certo receio. Quando vem um cachorro, por exemplo, de grande porte, que não é um cachorro da tua convivência diária, como é que é essa abordagem assim? Eu vou tentar dar uma abordagem mais ampla, tá? Para ficar mais fácil para tentar explicar. Mas eu digo assim, tu referes a um animal de grande porte, de pequeno porte, ou de um porte relacionado a pequenos animais em específico? Não, um animal dentro dos domésticos, mas de grande porte. Um Rottweiler, sim. Um pitbull. Sim. Não, Se bem que, fazendo parênteses, Sim. e a gente sabe que tem, né? Tem muito chihuahua e muito pincher que dá um baile, né? Exato. Né? A questão disso, o temperamento dos animais é uma coisa que é um obstáculo, digamos assim, quando tu vai levar um animal para consultar, digamos assim, né? Então, o médico, o estagiário, quem tá ali no dia a dia tem que meio que bolar algumas estratégias, né? Eu já vi casos de pessoas vamos supor, um pincher, que é um animal normalmente bastante protetor, bastante raivoso quando tá junto com o seu tutor ali, de não deixar encostar muito. O tutor estando junto ali facilita o manuseio do animal para conseguir fazer uma ausculta, por exemplo, para conseguir fazer um exame físico na medida do possível ali, e às vezes tu tem um cachorro, um pitbull, por exemplo, que é super dócil, ou um pitbull que é muito bravo, por exemplo, existem os dois cenários, digamos assim, sabe? Então, mas eu digo, são abordagens que a gente tem que meio que ir tentando, assim, sabe? Muda de um pro outro na questão do temperamento, mas num geral, assim, não muda tanto. Lógico que se tu for manusear um animal maior, é mais fácil, digamos assim, tu vai conseguir fazer uma ausculta mais fácil, vai conseguir ver a respiração dele, como é que tá. O animal maior, sendo maior, facilita
tu poder visualizar as coisas, sabe? Um animal um pouco menor dificulta um pouquinho, mas a questão do temperamento eu acho que é o principal, assim, que dificulta um pouco no dia a dia, assim, sabe? Mas isso são coisas que no dia a gente consegue arrumar algumas táticas para meio desviar disso e conseguir, que nem eu falei, a questão do tutor estar junto ali e tal, a gente consegue dar uma anulada nisso e fazer dar certo, né? Então... tu já tiveste nas tuas experiências de universidade, assim, situações... como é que é lidar com uma situação de uma doença onde o animal... Tu está percebendo que aquele animal está em sofrimento, que não vai ter jeito. Como é lidar com isso aí? A gente não consegue dominar esse envolvimento emocional, porque é uma coisa bem complicada, né? Sim. Tu sabe que isso é um assunto que, eu digo, nesse momento que eu estou na faculdade, é um assunto que tem me instigado a pesquisar mais, querer saber mais, e parece que eu tenho ouvido mais, por um acaso, nesse período que eu estou, ouvindo mais relatos disso, mas nós tivemos até uma aula há pouco tempo sobre isso, mas é uma coisa muito, muito complicada, sabe? Digamos, pro tutor principalmente, né? O tutor, quando tá com um animal com alguma doença que não tem um prognóstico muito bom, digamos assim, ou seja, ele não vai ter uma possibilidade de melhora, a princípio, é só um cuidado paliativo, dar uma qualidade de vida boa para ele. Isso é uma questão que é muito complicada para o tutor, mas muitas vezes para o médico veterinário também, né? Então, a gente acaba tendo que, aos poucos, criar meio que uma casca de saber lidar com essa situação, ser profissional, mas também ser empático, digamos assim, né? Então, é sempre um momento muito difícil. Existem condutas e condutas de cada médico veterinário. Eu mesmo já ouvi de professoras conhecidas minhas diversas condutas, assim, na questão, por exemplo, da eutanásia, por exemplo, né? É um assunto bastante delicado e que muitas vezes a gente vê... É recomendado em alguns casos. Sim, com certeza. Em alguns casos é recomendado. Mas eu digo assim, existem profissionais que não recomendam de cara numa consulta, por exemplo, sabe? Vamos supor, numa cidade como Butiá, por exemplo, uma cidade como que nós não temos uma estrutura, digamos assim, por exemplo, um exame de imagem, por exemplo, que em Porto Alegre, por exemplo, nas capitais, tu tem diversos lugares que fazem, especializados naquilo. Então, isso já facilita para tu ter digamos assim, uma análise do teu paciente muito mais fácil, muito mais ampla, né? Mais específica, tu saber bem o que é o problema dele, saber como tratar, então isso facilita. Agora, se tu tá num local que tu não tem apoio, por exemplo, e o teu paciente está mal, realmente está sofrendo, às vezes a gente tem que recorrer a isso, sabe? E é uma coisa que varia muito de profissional para profissional. Tem profissional que recomenda já, diz assim, ó, tipo, já avisa, ó, nós estamos num momento que o prognóstico dele não é bom, ele não tem perspectiva de melhora, ele vai ser do estágio dele para pior do que já está. Então é uma coisa muito, é um assunto bem delicado, mas que a gente vê bastante no dia a dia, sabe? Cada um tem a sua abordagem, mas eu acho que é um assunto que precisa ser mais falado, sabe? Precisa ser melhor abordado. Tem que tirar esse peso dessa decisão, exato. Porque muitas vezes essa decisão é que vai dar o conforto para que aquele animal não sofra. Sim. O principal motivo disso ser um tabu, digamos assim, é por conta que hoje em dia, principalmente, nos últimos anos, os animais assumiram um lugar como se fossem filhos, né? Tanto que a gente vê muito comum na rotina veterinária, tu vê os tutores chegando a dizer, não, o meu filho está com isso daqui. Não digo que é uma coisa muito comum de revia de regra dizer meu filho, mas é meu filhinho, doutor. Sim, mas é uma forma carinhosa, né? Exato. E revela o tanto de amor, de dedicação que as pessoas têm. Exatamente. E isso faz ter uma carga emocional muito maior, então quando tu toca nesse assunto é uma coisa muito delicada, né? Como se estivesse falando de um parente teu, digamos assim. Eu sei que tem gente que acha que não chega nesse nível, mas para muitas pessoas chega. Os animais ocupam como se fossem membros da família. E eu sinceramente não acho que esteja errado. Eu acho que a gente tem que ter o mesmo pensamento de querer dar uma qualidade de vida boa. É uma vida, né? Exatamente. E é uma coisa que que acaba, eu digo assim, tu tendo um veterinário que saiba fazer uma boa conduta, realizando esse procedimento, fazendo da maneira correta, é uma coisa indolor, é uma coisa tranquila. Tu saber confortar o tutor em relação a essas perdas, a esses momentos, assim, é muito importante também. Então é um assunto bastante delicado, mas que eu acho que tem que ser bastante falado, assim, sabe? E saber ser abordado, para não ser uma coisa muito, muito leiga, assim, ou fazer sem tu explicar, tu tem que conversar sobre isso, sabe? Eu acredito que tem que ter uma preparação emocional, né? Para que isso ocorra e até as pessoas entenderem, porque tem toda uma questão também que preocupa, que é a questão custo. A gente sabe que a medicação
tanto a humana como a animal, ela é bem onerosa, né? Sim. Então, isso também tem que ser levado em conta. Tu vai fazer um investimento numa coisa que não vai ter retorno, né? Então, a família também entender isso, que, olha, vocês vão ter toda essa... vão prolongar um sofrimento que não vai ter um retorno. Que, enquanto tem possibilidade de vida, dá para a gente ter uma expectativa. Sim, né? Existem casos e casos, sabe? A gente consegue ver pessoas na rotina que têm os seus bichinhos e querem, por exemplo, nem que seja para gastar uma grana boa, assim, mas para tentar fazer o máximo de coisa, por mais que já seja alertado que não vai dar um resultado tão bom, não vai melhorar tanto, vai dar uma qualidade de vida um pouquinho melhor, mas não vai solucionar o problema que ele tem. E às vezes tem pessoas que preferem gastar bastante dinheiro, conseguir tentar prolongar um pouquinho mais, sabe? Mas às vezes não adianta. Assim como tem pessoas que não têm condição financeira e às vezes tem que acabar optando por isso para, digamos assim, não fazer o animal sofrer mais, sabe? Então a gente tem casos e casos, assim, é bem diverso, assim, os casos que a gente vê na rotina, assim. Mas como tu disseste, acho importante que isso também comece a ser discutido, né? Na questão dessa possibilidade que não é a que desejamos, mas que pode trazer um conforto aos animais. João, a gente também está percebendo que a prática com animais ela tem sido recomendada, né? Muita na questão dos idosos, né? Das crianças, a ecoterapia, né? Como uma atividade importante no desenvolvimento físico, emocional. O que tu me diz a respeito do animal sendo utilizado nessas práticas assim? Eu acho que isso que é uma coisa bastante vantajosa, assim, sabe? Tu te referes ao uso dos animais como terapêutico, né? Eu acho que é uma coisa assim, eu não sei se tem uma fundamentação científica, digamos assim, mas eu acredito que só possa trazer coisas boas, sabe? Eu acredito que existe hoje, por exemplo, um exemplo, não tenho tanto contato com isso, né? Eu digo que a gente vê em televisões essas coisas, essas iogas que fazem com filhotes, por exemplo, uma coisa bem diferente, assim, que eu não fui ter conhecimento há pouco tempo, mas eu acho que a troca de energia com os animais, ela faz muito bem, sabe, para a saúde da gente. Eu acho que ela traz muitos benefícios, por mais que não tenha uma coisa cientificamente comprovada, eu acho que é uma coisa muito boa, sabe, é uma troca de energias que é diferente, sabe, ela é de uma forma especial, que eu acredito que os animais, eles têm uma energia muito diferente da nossa, sabe? Eles têm uma energia muito mais pura, assim, tem uma coisa de bondade no ser deles. Então eu acho que isso só tem a trazer benefícios pra gente, né? Esse contato com eles. Essa bondade que tu fala, eu também concordo com isso, né? Até quando a gente vê... teve um tempo atrás algumas reportagens relatando de uma onça que atacou, né, uma pessoa, ou até um animal peçonhento quando ataca, mas é porque ele se sente ameaçado, né? Porque a natureza animal é assim, né? A cobra não vai te atacar se ela não se sentir ameaçada, né? E um animal da floresta, quando a floresta ela é, digamos assim, invadida, é um habitat dele, com certeza, né? Com certeza. Então é natural que ele tenha essa reação. E a gente tendo esse entendimento, a gente pode olhar os animais de uma forma mais amorosa, né? Não tão animal, digamos assim, né? E infelizmente a gente também percebe que muitas vezes o ser humano não tem com o ser humano uma relação de amorosidade tanto quanto os animais, né? Isso é triste a gente perceber isso. O quanto o amor, muitas vezes, que poderia ser não é transferido, mas dividido com o ser humano, é dividido com o animal e a sua própria raça. Tu acha que está acontecendo um pouco disso? Eu acredito que sim. Essa questão... A gente está mudando um pouco aqui o rumo da prosa, né? Sim. Vocês perceberam, mas é sem filtro. E me fez trazer essa reflexão, né? Por que às vezes o ser humano, com o ser humano, não tem esse olhar de amorosidade, né? Eu acho que é uma questão muito, assim, eu não sei te explicar como é que pode ser, mas
É que nem eu te falei, eu acredito muito que os animais eles têm um coração muito puro, sabe? Não se compara com o nosso. E é que nem tu falou, essa questão da agressividade que a gente vê, nesse caso vários casos que a gente vê, né? O caso da onça, que nem tu falou ali, mas diversos casos que a gente vê de ataques assim, não são coisas que a gente tem que colocar por conta digamos, da ruindade dos animais, uma coisa que seja do mal. Não é isso. Os animais, os selvagens, principalmente, eles têm comportamento selvagem, que é muitas vezes de proteção, de sobrevivência. Então não é uma coisa que é do coração ruim deles. Já a gente tem isso, tem muito disso hoje em dia, de questão de muitas pessoas serem ruins, né? Não terem um coração bom, digamos assim. Que a gente vê diversos relatos, a gente pode citar diversas coisas, né? As pessoas colocam animais em sacolas plásticas e colocam no lixo, por exemplo. Isso é muito triste, né? Exato, isso é uma coisa que eu digo assim, é de uma ruindade, assim, é de uma coisa terrível que um animal acho que nunca faria, sabe? Pode pensar na maior atrocidade que o animal tenha feito com um ser humano, assim, para colocar na conta dele, e eu tenho certeza que pode ter uma justificativa como ela se sentiu ameaçado, era sobrevivência, ou tava, tipo, sei lá, um bicho trancafiado, por exemplo, um bicho em cativeiro, são coisas que tem um motivo, digamos assim, que não é a ruindade deles, né? Não é uma coisa do coração deles. Não foi intencional. Exato, exatamente. Já nós não conseguimos fazer a maldade com intenção, né? Que é uma coisa que é uma coisa nossa, que nós não vamos nos comparar aos animais nunca em relação a isso. Então, uma coisa isso bem... sim é animal, né? Exatamente. Essa coisa, assim, esse sentimento. João, tu tens ainda, falaste no bloco anterior, tu estás indo para uma parte do teu curso que vai ser mais prática, é isso? Não digo que acredito que vão ter mais práticas, né? Agora nós vamos pro último semestre, nós vamos entrar agora, nós vamos ter a maioria das matérias relacionadas a grandes animais, né? A parte de pequenos animais nós já encerramos, então vão ter mais aulas práticas, digamos assim, a princípio. Mas estamos entrando numa parte diferente, digamos assim, agora, uma parte mais exclusiva de grandes animais, né? Então a gente está entrando nessa etapa agora para depois na etapa de estágio, que daí é um pouco de tudo, né? Vão ter experiências em várias áreas específicas. Aí um pouco de cada aluno vai ter uma experiência em cada área, digamos assim. Então a gente vai poder selecionar melhor o que a gente vai querer trabalhar, digamos assim, né? Vai ser bom por conta disso. E tu já tens alguma em relação ao estágio, tu já está tentando alguma coisa lá através da faculdade? Lá na faculdade a gente consegue ter, como eu falei, a questão dos contatos com as pessoas facilita bastante, né? Então, que nem eu falei, dos professores conhecidos da gente, acabam às vezes conseguindo, sabendo de alguma vaga de um estágio num lugar bom, que eles sabem que é um lugar bom que a gente vai aprender, que a gente vai conseguir trabalhar tranquilo e tal, eles já conseguem recomendar pra gente, mas na própria faculdade nós temos um hospital veterinário que é excelente lá, tem uma estrutura muito boa. Nós não divulgamos qual é a tua universidade. Eu estudo na Uniriter, no campus FAPA, na Zona Norte de Porto Alegre. É lá que eu faço a faculdade. Lá tem um hospital. Eles também. não inauguraram o ano passado um hospital. O hospital. Um hospital novo lá, ou ampliaram? Teve uma coisa a respeito. O hospital, quando eu comecei em 2022, que eu comecei a faculdade, o hospital ele era na rua onde é a faculdade, né? Na Avenida Manuel Elias, mas era um pouco mais abaixo, digamos assim, como quem vai para a faculdade. Eu que pego ônibus é um pouco um pouquinho mais distante da faculdade, né? Era perto, mas não era no campus. Aí depois, acho que foi em 2022, se não me engano, no máximo em 23, por aí, que aí o hospital é dentro do campus, né? E a estrutura deles é espetacular, sabe? Acredito que onde era antes era maior um pouco, mas lá não deixou não falta muito, digamos assim, tem uma estrutura muito boa, assim, tem uma equipe boa e uma estrutura sensacional, assim, muito boa. Agora me veio, me ocorreu uma dúvida, uma pergunta. Mas daqui a pouco eu vou ter que encerrar o bloco. Então, no próximo bloco a gente continua. Mas quando eu estudava na minha faculdade, o meu prédio ficava muito próximo ao necrotério, né? Que era onde a medicina fazia os estudos e tal. E, às vezes, eu ia lá espiar e tal. Isso tu vai responder depois. Vamos deixar no ar aqui. Na medicina veterinária, como é que é a prática com os animais? São animais de rua que vão para ali? Vocês também têm essa parte dos cadáveres? Enfim, pensa aí. E nós vamos voltar daqui a pouco, no último bloco, e vamos falar um pouquinho dessa questão. Como é que é a prática, como é que funciona essa parte de anatomia, né? O estudo Sim. anatômico dos animais. A gente já volta aqui com o João no Sem Filtro. Estamos de volta no nosso último bloco, que eu não gosto do último bloco.
o nosso diretor já mexe comigo quando vai para o terceiro bloco, porque que é quando a gente está esquentando, né? E eu espero que vocês estejam gostando tanto quanto a gente está curtindo aqui conversar sobre isso, porque a medicina, ela é uma área apaixonante, né? Porque seja ela animal ou humana, porque a gente consegue, né, restabelecer, consegue dar mais qualidade de vida, né, às pessoas na medicina humana, aos animais na medicina veterinária. E é tão bacana isso, né, poder compreender como funciona os organismos, né, para poder fazer as intervenções, poder ajudar, poder curar, né. Isso é uma missão maravilhosa, né, uma missão linda. Então, João, eu acho assim que tu tá de parabéns pela tua escolha e que bom, né, poder saber que através do teu conhecimento tu vai poder contribuir para melhorar a qualidade de vida, né, desses animais e, consequentemente, tornar as pessoas mais felizes. Porque, como tu mesmo já disseste, é a realidade. Os animais, especialmente, não só os que moram dentro, próximos à casa, mas o cavalo para o gaúcho, né? A ovelha para o ovinocultor, o gado de leite para quem trabalha com leite. Então, os animais, eles sempre estão muito próximos de nós, tem muito a ver com as nossas vidas, né? Mas lembrando que a gente encerrou o bloco anterior, eu havia te perguntado como é que é essa parte do estudo anatômico dos animais, os animais que vocês fazem os estudos lá, eles são de moradores ali, são cachorros que não têm dono e ficam ali no hospital, ou algumas pessoas levam os animais lá para vocês poderem fazer os estudos? Como é que funciona? Normalmente, assim, quando em questão de aula prática, como nós temos, por exemplo, uma aula de exame físico, ou independente da aula relacionada a um animal vivo, digamos assim, nós temos normalmente alunos levam os seus animais lá para consultar, ou às vezes até tem uma conversa com tutores que necessariamente não são pais de alunos que estudam na faculdade, e eles tido uma conversa com eles, ver se eles querem participar, podem participar da aula, né? E nisso ocorre. Já aconteceu diversas vezes durante o curso lá de pais de alunos também levarem seus filhos, indo com os pais lá, com os seus pets lá e liberando para participar de uma aula e os alunos poderem fazer exame físico, poder até, numa aula mais específica, de repente, que sabe que o animal tem algum problema, basicamente, para a gente tentar meio que descobrir, de acordo com o exame físico e tal, com algum outro exame de imagem, por exemplo, a gente descobrir qual que seria o diagnóstico, digamos assim, ou mais próximo, o professor juntamente com nós, né, obviamente. E, então varia bastante. Já na questão de, vamos supor, numa aula de necrópsia que nós temos durante a faculdade, por exemplo, isso já é uma questão que eu não tenho certeza como é que funciona, mas até o meu conhecimento, o que eu tenho até o momento, assim, são animais que normalmente, assim, eles faleceram e aí tem que ter uma documentação que tem que ser assinada pelo tutor, liberando ele para a faculdade, né? Então não é uma coisa que tu pega qualquer animal que está morto e leva para a faculdade, basicamente, né? Tem que ter toda uma aprovação, tem que ter uma conversa com o tutor do animal, por exemplo. Então é uma coisa que tem todo um regulamento bem certinho para fazer. E que nem eu falei, na questão do animal que vai ser levado para uma aula de exame físico, em caso de, vamos supor, uma aula sobre dermatologia, por exemplo, que nós temos lá, a parte de dermato, por exemplo, tem que falar com o tutor, ele liberar, dizer que os alunos vão ter contato com o animal e tudo, e que o professor vai estar junto, principalmente, né? Então, basicamente, varia bastante, assim, tem questão de alunos que levam seus pets, mas também de pessoas fora do círculo da faculdade, digamos assim, que levam seus animais para participarem, né? Porque a gente pensando, né, a gente que eu digo, eu leiga, quando tem, porque o ser humano, quando ele vai ao médico, ele relata uma série de sintomas, né? Ele diz para o médico, eu estou assim, eu estou sentindo isso, né? Mas e o animal, João? O animal que chega ali, que está com algum problema, se ele tem um tutor atento, o tutor pode ajudar dando algumas características. Mas e quando não tem isso? É difícil, né? Como é que tem algum protocolo? Como é que vocês fazem assim básico para detectar algumas coisas e já ir eliminando algumas outras?
Sim, não, isso acontece bastante, sabe? Esse é um ponto que nossos professores nos falam desde o início da faculdade, né? Que uma das dificuldades principais que nós temos em relação à medicina humana é isso, né? O nosso paciente, basicamente, ele não fala com a gente, né? Então, ele não tem como dizer, tá doendo aqui, tá doendo ali. Então, a gente tem que ter um passo a passo de como a gente vai fazer, né? Juntamente com a questão da anamnese, é super importante tu coletar informações com o tutor para já meio que bolando um caminho, como tu vai solucionar o caso, como é que tu vai obter um diagnóstico, aí juntamente com o exame físico também, né? O próprio exame físico, a maneira mais fácil é tu criar tipo um passo a passo de como tu vai fazer ele, né? Porque ele precisa ser completo, que ali basicamente, que nem o exame físico sendo bem feito, ele já atalha bastante o caminho para tu saber qual que é uma doença específica, né? A questão da coloração da mucosa, por exemplo, tu já pode detectar algumas coisas ali, um problema hepático, por exemplo. A questão dos linfonodos também, que eles estando mais aumentados pode ser sinal de alguma infecção. Então, existem diversos pontos durante o exame físico que precisam ser observados, e a partir dali, aí sim, aí pode ter uma requisição de algum exame de imagem, por exemplo, para avaliar como está a função cardíaca, vamos supor, no animal de mais idade. Tu avaliando ele, tu já sabendo como ele está, fazendo uma ausculta, vendo que ele tem algum problema cardíaco, o batimento está um pouquinho alterado, por exemplo, pode fazer uma requisição de um ecocardiograma, por exemplo, para ver como é. Então, o exame físico ele tem um papel super importante, que é uma coisa que o médico precisa saber bem, sabe? No geral, precisa saber de tudo bem, mas o exame físico, sendo bem feito, ele já vai te dar um norte, mais ou menos, de por onde que tu vai seguir para tu obter um diagnóstico mais lá para frente e conseguir encaminhar um tratamento efetivo, né, para o problema dele. E esses exames, como tu já comentaste, né? Alguns... bom, se é no hospital, o hospital já consegue fazer esses exames, né? Sim, sim. Ou numa clínica, mas que são exames que são mais complexos, né? Exato. Existem diversos locais, né? Na nossa faculdade lá, por exemplo, existem alguns pontos alguns exames que a gente não consegue realizar lá, né? Exame de imagem, por exemplo, a gente consegue fazer lá. Então já teve diversos casos, até de aula prática, por exemplo, que eu estava citando, da gente suspeitar de algum problema, sei lá, de um problema renal, por exemplo, aí poder usar o ultrassom para ver como é que ele está. Ou então questão de uma gastrite, por exemplo, tu vê como é que está a mucosa intestinal, ver se está mais dilatada, por exemplo, se está mais espessa, né? Algum caso do tipo assim. Então lá nós temos alguns recursos, mas no caso de não ter esse recurso no campus, por exemplo, ou até no dia a dia, na clínica do médico veterinário não tendo, é sempre bom ter alguns contatos para tu poder encaminhar esses pacientes, né? Fazer o exame físico geral para tu ter o norte, que nem eu falei, aí a partir dali tu fazer uma requisição do exame e já indicar, tem uma suspeita disso ou daquilo, eu preciso desse exame para isso, para confirmar isso ou descartar. Então, basicamente serve para isso, sabe? Então, em Porto Alegre, por exemplo, nós temos diversos lugares lá que são bastante conhecidos, né? O próprio Vetex também, que serve para análise de amostras de diversos tipos, de sangue, realização de bioquímico, análise de urina, diversas coisas eles fazem lá. É um lugar de bastante renome, assim, na medicina veterinária, pelo menos aqui no nosso estado, né? É um lugar bastante conhecido. Então, basicamente, tu não tendo a estrutura para tu realizar determinado exame, tu pode fazer uma requisição para ser realizado em outro local, para ter um resultado e depois tu conseguir o retorno com o resultado do exame e tu poder afirmar qual que é o diagnóstico, né? E aí depois fazer um tratamento para aquele animal. Então, é mais ou menos assim. E vocês já tiveram experiências com... domésticos, cães e gatos, com roedores ou outro tipo de animal assim menor? Não. Eu digo assim, de silvestres, assim, animais não, digamos, não tão convencionais, assim, a gente não teve tanto contato, sabe? Mas aquela questão... Do javali. O do javali, por exemplo, foi uma questão que não foi uma coisa de aula, né? Foi uma coisa extra-aula que eu fui convidado e eu consegui participar. Mas nós tivemos aula de silvestre, nós tivemos alguns contatos mais breves, assim, mas não foram tantos, digamos assim, né? Mas não... Eu te pergunto porque tem muitas famílias que têm o hamster, né? Sim, aquele sim. Da rodinha, acho que é o hamster, que também, né, ficam dentro da casa, são como familiares, enfim. Todo animal, né? Eu acho que o animal recebendo carinho e dependendo do manejo, se não for uma coisa muito complicada, eu acredito que a presença do animal, ela sempre é bem-vinda, né? Nos ambientes familiares. Viste alguns artigos também, eu já andei vendo a respeito, que até a questão do próprio animal estar mais dentro das casas, né? Que era uma coisa que não era tão preconizada assim, né? Os cachorros, por exemplo, Sim. era gatos dentro de casa. Agora o cachorro já está cada vez mais presente dentro dos lares. São concepções, né? São evoluções nos conceitos que são importantes. João,
hoje, se tu pudesse dizer assim, ó, quais seriam uns cuidados assim fundamentais para esses animais domésticos que todo tutor deve ter a partir do momento que uma pessoa opta por ter um animal dentro das suas casas, ou eu vou ter um animalzinho. Aí tu diria assim, não, mas para tu ter um animal, tu precisa ter esses cuidados básicos, essenciais, sim, tanto para cachorro como para gato, qualquer outro animal. Bom, eu acho que assim, basicamente, tipo, a alimentação, né? Isso é uma coisa que tu tem que ter a condição para isso, principalmente, né? Mas eu acredito que assim, o principal que o tutor tem que ter em relação ao animal é ter bastante, observar muito. Muitas vezes a gente acaba meio que deixando para depois, se vê alguns problemas com os animais, acaba deixando para depois, ou achando que não é nada sério, e deixa um caso se agravar muito, né? Então eu acho que o principal é tu observar bastante, tá? A importância que tu dá para ele é uma coisa que é uma aliada no dia a dia, né? Porque tu acaba conseguindo detectar qualquer problema que o animal possa vir a ter. O animal, quando é de mais idade, por exemplo, tem que ter outros cuidados, né? Às vezes ajudar na locomoção dele, ter alguns ajustes para ele conseguir se locomover melhor. Então, eu acho que o principal é tu ter condições para proporcionar uma alimentação de qualidade, ter um abrigo decente para ele. Acho que as condições básicas de vida é o principal, sabe? E ter atenção, ter o convívio. Não adianta muito ter um animal para tu não conviver com ele, né? Então acho que tendo carinho, tendo uma caminha, tendo comida, acho que é uma coisa que já é um começo bem grande, sabe? Mas lógico, uma atenção. Sim, né? Com certeza. Lógico, condições financeiras é muito bom, mas não são todas as pessoas que têm isso, né? Então eu acredito que a atenção é uma coisa que é o principal, sabe? Tem que te importar, tem que estar atento para poder solucionar qualquer problema que possa vir a ter, né? Quando a pessoa tem um primeiro animalzinho, nunca teve nenhum, nunca criou nenhum, é sempre uma coisa nova, né? Tu não sabe como é que vai ser, tu não sabe, às vezes não sabe, é como se fosse uma criança, tu não sabe os cuidados que tu vai ter. É a primeira vez que tu tem, mas é uma coisa que tu tem que ter. Não, e a própria observação, né, te faz ver, por exemplo, quando ele quer fazer xixi ou quando ele está mais agitadinho, tu vai começando a conhecer esses sinais e já Sim. ensina, né, leva para fazer as suas necessidades e a observação e o cuidado do dia a dia que vai fazendo isso, né? Exatamente. E foi essa atenção aos animais que fez com que muitas pessoas, quando ocorreram as enchentes, né, não queriam sair das suas casas para não deixar os seus animais, né? Exato. Os seus animais sozinhos. E isso é prova de amor, né? E é muito bacana isso. E é bacana ver que os profissionais estão trabalhando essa questão, né, do um olhar amoroso para os animais, né? Que a gente vê tantos animais de rua, né? Tantos animais abandonados e que muitas vezes, se tivesse um pouquinho mais de cuidado, tanta coisa a gente poderia evitar, né, João? Sim, com certeza. Desses animais que ficam soltos na rua. Tu, particularmente, tu tens animais na tua casa? Sim, alguns, né? 100% cachorro, né? A nossa paixão desde sempre lá em casa é cachorro. A gente tem vários cachorros em casa, né? Agora, no momento, ainda todos pequenos, né? Logo mais teremos os maiores, né? Mas sempre tivemos bastante cachorro em casa, assim, desde que eu me entendo por gente, a gente sempre foi bastante rodeado, principalmente de cães, assim, né? Gatos também, mas não é uma coisa que a gente teve tanto em casa, mas foi cães, né? A gente tem bastante em casa, a gente é apaixonado. E o que tu observa, João, com relação ao comportamento dos cães quando a casa está sozinha, digamos assim, e quando as pessoas chegam em casa? É nítida a questão de que eles sentem falta, né, dos seus tutores. Sim, exatamente. É o que nem eu falei, eu acho que a atenção e o carinho são o principal, sabe? Tu vê quando a questão de quando tu chega em casa, por exemplo, aquela festa que eles fazem é como se fosse um agradecimento, né? A gente os cães parece que devolvem em dobro o amor que a gente dá para eles. Então é um momento muito especial no dia a dia da gente, né? Então eu acho que é mais ou menos isso, é uma troca que a gente tem com eles, assim, e tu tratando bem, ele vai te tratar bem. Então eu acho que é esse amor que eles têm pela gente, assim, que a gente tem por eles, e tu tendo um ambiente, que nem tu falou, tu tendo um ambiente saudável em casa, assim, eles já fazem muito esse ambiente ser saudável, digamos assim, né? Eles conseguem proporcionar essa alegria pro lar da gente, mas é uma coisa, assim, inexplicável, assim, sabe? A energia que eles têm, a paz que eles trazem pra casa da gente, é uma coisa muito boa, sabe? É uma coisa espetacular. É uma troca, né? Com certeza, uma troca muito especial. E aquela fase,
João, dos animais que, quando são filhotes, eles são muito medonhos, né? Sim, que eles estragam as coisas e carregam e comem. Até que idade, mais ou menos, eles ficam bobinhos, assim? Quando é que eles já começam a ficar mais civilizados, digamos assim? Olha, é uma coisa meio relativa, digamos assim, sabe? Existem cães que já são mais velhos que continuam naquilo, né? Mas na época da juventude ali é a época que eles ficam mais impossíveis, digamos assim, normalmente até uns 2, 3 anos, às vezes até mais, né? Varia bastante de cão para cão, mas para animais no geral, né? Mas cachorro é bem mais arteiro que gato, se tu for parar para comparar, né? Faz mais estrago também, né? Então, às vezes, cachorro de grande porte, então nem se fala, né? Mas varia bastante, sabe? A juventude, quanto mais energias eles tiverem, mais dano eles vão causar, digamos assim, né? Os cães quiserem fazer dano, eles vão conseguir fazer, mas mais a questão da juventude, né? Quando eles são filhotes, assim, é uma coisa meio incontrolável, assim, lógico que a gente pode tentar... E tem a coisa dos dentes também, Sim, né? sim, com certeza, Quando tá no começo da idade, então os dentes mais fininhos, né? Podem fazer mais estrago, rasgar as coisas e tal. Mas é uma coisa muito da idade, assim, sabe? É que nem criança, é a mesma coisa criança. Quanto mais novos eles tiverem, mais arte eles vão fazer. Quando vai passando o tempo, eles vão aprendendo as coisas. Quando eles estão convivendo com mais animais, eles conseguem aprender, ter um pouco mais de limite também entre eles. Então isso acaba meio que ajudando um pouco. É territorial a coisa. Exato, com certeza, Se tu tiver parceiro para fazer folia, tu vai fazer mais estrago ainda, fazer mais folia, né, basicamente. Mas é uma coisa muito da idade dele. Quando sendo jovem, vai fazer folia. Quando fica mais velho, começa a ficar até o temperamento fica mais calmo e tal, né? Meio que amadurece um pouco, digamos assim, mas... Vocês já tiveram, nessas experiências de vocês, a questão de obesidade em cachorros? Não digo em aula, assim, experiência em aula da gente ver, assim, presencialmente, porque digamos assim. tem acontecido bastante, né? Sim, Acho que isso é por conta de deixar ração disponível sempre, ou o que pode, ou é alimentação inadequada? Sim, existem diversas causas, né? Existem doenças que podem acabar causando obesidade, mas também existem pessoas que não têm um controle quanto à alimentação do animal, né? Então são pessoas que dão de tudo pro animal, às vezes dão em excesso e o animal acaba ficando com um sobrepeso muito exacerbado, né? Uma coisa muito além da conta. Então é uma coisa que às vezes tu chega lá numa consulta para tu ver, por exemplo, uma pessoa que traz o cão e, tipo, a princípio, ela trata como se fosse um nenê. Tipo, ela pede, ela dá comida e vai dando, e vai dando, e vai dando. O animal fica com um excesso de peso, tipo, tu olhando assim, tu vê que é uma coisa muito desproporcional, né? Muito acima do peso, do limite de peso dele. E também causa as mesmas coisas que a obesidade traz para o ser humano, também problemas de coração. Sim, causa algumas coisas parecidas, assim como outras particularidades só que tem os animais, digamos assim, né? Mas são parecidos, digamos assim. Mas complica um pouco na vivência toda do animal, né? Acaba sobrecarregando o organismo, né? Com locomoção, mas eu digo a fisiologia do organismo todo do animal acaba ficando comprometida, né? Então é uma coisa que tem que ter uma atenção muito grande, tipo, o coração, propriamente dito, é o que a gente pensa na hora, quando a gente vê que pode dar um problema de coração, né? Mas tem diversos problemas que podem acarretar numa obesidade, é uma questão que às vezes pode ser solucionada de maneira muito fácil, às vezes pode demorar um pouquinho mais, mas é uma coisa que tem que ter uma atenção, né? Que às vezes tu vê aquele tutor que dá de tudo pro animal, até o que não deve dar em excesso, né? Isso acaba contribuindo para esse ganho de peso e assim por diante, mas é uma coisa que é um cuidado que tem que ter no dia a dia, sim, tem que ter uma alimentação balanceada, não tão exacerbada, mais reduzida. Se quiser, vamos supor, dar uma alimentação uma vez ao dia, mas bem servida, tudo bem, ou várias alimentações em menores porções, digamos assim, né? Então é um ponto de bastante cuidado no dia a dia, né? Que às vezes a gente acaba deixando e chega num estágio que complica mais, né? E aí tem que ter uma maior observação, tem que ter todo um tratamento, uma coisa. Então é um tópico de bastante comum no dia a dia e que a gente tem que ter bastante atenção. E a questão entra aí a questão da observação também, né? Que tu comentaste, que até não há necessidade a ração perde a qualidade também se ela ficar exposta ali muito tempo no pratinho, digamos, né? Então, até se tu for colocando, tu pode ter um controle maior também, observar se o animal está comendo, se ele está tomando água, né? Que a hidratação também é importante. E é aquilo, né? Não basta a gente querer ter um animal, a gente tem que ter a responsabilidade e o cuidado para com esses animais. Ai, João, estava tão bom. Obrigada por tu ter aceito o nosso convite. A gente sabe que
que não é uma missão muito fácil assim a gente encarar um programa de televisão, mas quando a gente fala sobre algo que a gente gosta, nem doeu, né, João? Não, nada. Não doeu nada, foi bem tranquilo. Então, em nome da TV Atualidade, a gente gostaria de dizer que a gente gostou muito de ver a forma, né, como tu está encarando o teu curso. Isso nos dá a certeza de que tu vai ser um baita profissional, né, porque tu ama o que tu faz. A gente te deseja sucesso. E deixa aqui, como a gente deixa para todos os nossos convidados que estiveram aqui hoje, a TV Atualidade sempre à tua disposição para quando tu quiser trazer uma notícia bacana, né, compartilhar conosco aqui. Foi muito bom, viu? Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Espero que eu tenha conseguido contribuir com as pessoas num âmbito geral, assim, mas com algum estudante que esteja passando por algum momento, ou alguém que esteja pensando em fazer o curso, né? Espero que eu tenha conseguido agregar de alguma forma e que tenha sido proveitoso o nosso papo. Muito bacana. E a gente espera vocês na próxima semana para mais um Sem Filtro. Até lá!